E aí galera, aqui eu sou o Shark, mais uma vez aqui no Império Científico, e esse aqui é o nosso segundo vídeo de hoje, abordando princípios metodológicos e fundamentos técnicos defensivos do basquetebol. Espero que vocês gostem desse tema e espero que eu consiga explicar da melhor maneira possível. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu like, seu comentário, que o feedback é mega importante. E não deixe de seguir o canal nas suas redes sociais, que lá sempre tem alguma informação científica que foi pega em revista científica de renome. Tá? Então, é informação confiável. No mais, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e essa é uma aula destinada aos meus alunos do curso de Educação Física, abordando os princípios metodológicos e fundamentos defensivos do basquete. A iniciação esportiva, segundo os pensadores Oliveira e Paz, ela é definida nessas três fases do desenvolvimento, mas vamos definir o que é iniciação esportiva de um modo geral. É onde o indivíduo vai ser introduzido, ele vai começar a aprender os aspectos de determinada modalidade esportiva, com ou sem especialização. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira fase da iniciação esportiva segundo esses autores, que ela vai dos 7 aos 10 anos de idade. Então, é a educação dos movimentos, objetivando o aprimoramento dos padrões de movimento. Então, ou seja, se eu estou trabalhando basquete, eu vou ensinar movimentos básicos e padrões do basquetebol. Se for voleibol, eu tenho que trabalhar aqueles movimentos básicos do voleibol. Então, esse início do aprimoramento de movimentos vai depender também do padrão motor, daquele repertório motor que o indivíduo tem até aquela fase de idade. Lembrando que alguns indivíduos podem estar mais ou menos desenvolvidos, com o padrão de movimento desenvolvido de acordo com os estímulos que eles receberam até ali. A segunda fase vai dos 11 aos 13 anos de idade e é caracterizada pela estimulação e ampliação do repertório motor. Por exemplo, aqui nós estamos tratando do basquetebol. Antes dessa idade, o indivíduo ele estava, por exemplo, sendo trabalhado o kick da bola com as duas mãos. A partir dessa fase, o indivíduo ele tem que entender que o kick da bola, que é o drible no basquete, deve ser realizado com apenas uma das mãos. E que o drible é a forma de deslocamento que aquele atleta terá dentro de quadra. Então, essa capacidade motora sempre vai ser enfatizada. Então, segunda fase, caracterizada pela estimulação e ampliação do repertório motor. Primeira fase, educação dos movimentos. Na terceira fase do desenvolvimento, que vai dos 13 aos 14 anos, ela é caracterizada pela automação. Então, ou seja, o aluno, aquele indivíduo, ele vai desenvolver aquele movimento de maneira automática, onde que ele vai sempre procurar refinar, melhorar a sua performance de habilidades, melhorar o refinamento da sua habilidade motora. Por exemplo, um arremesso em deslocamento. Lembrando que arremesso é toda bola que é direcionada à cesta com o intuito de marcar ponto. Então, ele faz o arremesso parado. Aí depois ele quer executar esse arremesso para a cesta em movimento. Então, quanto maior for a precisão desse movimento, desse atleta, mais refinadas estarão suas habilidades motoras para essa habilidade. Então, caracteriza pela automação e refinamento nessa fase.
Aqui nós temos uma imagem representando várias atividades físicas e esportivas durante a iniciação esportiva. Então, todas essas imagens aqui representam estímulos diversos para determinada modalidade. Princípios metodológicos. Aqui nós temos alguns princípios, algumas técnicas metodológicas no ensino das modalidades esportivas. No nosso caso, nós vamos abordar o basquete. Esses dois métodos aqui eu vou fazer uma explicação conjunta deles, pois eles estão bem próximos, porque eles são fruto da escola tecnicista da educação física. Por isso que esse método ele chama tecnicista, é um método tradicional, um método antigo. Então, ele prioriza o desenvolvimento e aprimoramento de técnica de jogo. Ele é focado no resultado de jogo, nesse método. E o analítico ele consiste em repetições de movimentos. Os dois têm essa repetição de movimentos e foco nas técnicas de jogo, sempre focando no aprimoramento técnico. Ou seja, no basquete, eu quero que os meus alunos eles consigam fazer uma enterrada. Então eles vão treinar repetidamente aquele movimento para que ele consiga realizar a enterrada do basquete. Ou uma bandeja. Então é um aprendizado por meio de repetição focada em situação de jogo. Então, prioriza aprimoramento de técnica de jogo e repetição. Sempre aprimoramento técnico. Por isso que eu expliquei os dois ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma imagem que simula esse tipo de método. Não estou dizendo que esse professor aqui está trabalhando esse método. É só uma ilustração. Então, seja, o aluno ele tem que quicar a bola em torno dos cones, por exemplo. Certo? Método global funcional. Ele baseia-se na realização de jogos simples. Então, a característica principal desse método é a realização de jogos simples, onde que aquelas habilidades vão ser aprendidas durante a execução desses jogos. Exemplo disso seria o mini basquetebol, por exemplo. Você diminuir o tamanho da quadra, você diminuir a altura da cesta. Isso é um método global funcional. Você reduz, criam pequenos jogos. Usa-se jogos pré-desportivos direcionados ao basquetebol. Então, isso é uma forma de realizar jogos simples. Bem aplicado em outros esportes também, como mini voleibol, futebol de 4 gols e por aí vai. Método misto. O método misto, nesse caso, o método misto é a aplicação da parte da técnica separada do jogo. Então, ele trabalha uma parte só técnica e uma parte só com habilidade de jogo, com característica do jogo. Então, ele é misto por causa dessa separação durante o ensinamento, o aprendizado, a instrução da aula. Método lúdico, ele é utilizado muito com crianças. Na primeira, por exemplo, no ensino fundamental 1 e educação infantil, ele é um método focado na recreação, por meio de brincadeiras. Então, foca na aprendizagem por meio de recreação, onde que a criança vai desenvolver determinadas habilidades motoras de forma espontânea, como o ato de quicar a bola de forma divertida. Por exemplo, cria-se uma brincadeira onde que a criança tem que quicar a bola para executar determinada tarefa. Agora nós temos o método de ensino dos jogos por compreensão. Essa aqui, ele é caracterizado pelo ensino e desenvolvimento do jogo por meio de compreensão tática. O que isso significa? Eu quero realizar a marcação de um atacante. Eu vou realizar a marcação
como que eu vou fazer. O gesto tático dessa marcação é um jeito X, um jeito Y. Um exemplo que é até uma sugestão de filmes que eu vou sugerir aqui, seria Kurt Carter, Treinando para a Vida, que quando ele vai ensinar os alunos dele no filme como defender do adversário, como se defenderem, ele começa a nomear os padrões de defesa com o nome de mulheres. Então esse é um exemplo de ensinamento por meio de compreensão tática. Então, quando ele usava um nome X, era para a defesa dele fazer determinada coisa. Quando ele usava o nome Y, é para a defesa do time dele realizar outra abordagem defensiva contra o seu adversário. Então, aqui nós temos um exemplo para uma imagem para exemplificar o método de ensino por compreensão, que seria questões de defesa. O que eu vou fazer durante a defesa contra o meu adversário? Então vocês podem ver que o defensor ele está utilizando posturas diferentes de corpo, de acordo com a situação. E nesse outro aqui, para representar o método lúdico, são crianças brincando de forma livre com a bola de basquete. Fundamentos técnicos defensivos. Então, aqui nós vamos ter um número bem expressivo de fundamentos defensivos, iniciando pela postura defensiva, que ela é, de modo geral, como que o defensor vai se posicionar diante de um atacante. E aqui tem umas dicas que sempre tem que se posicionar entre o atacante e a cesta, deixando os joelhos levemente flexionados para facilitar a movimentação ou um possível salto. E uma dica para não encostar o calcanhar no chão, que facilita para você usar os braços, que é conhecido como hand checking. Temos o deslocamento, que deslocamento, como eu já expliquei anteriormente em outros vídeos, é você deslocar por um espaço, um corpo se deslocar dentro do espaço. Esses aqui são os movimentos que vão ser realizados da maneira e postura correta dentro do basquete. Por exemplo, deslocamento no basquete é diferente do deslocamento do voleibol. Pode acontecer momentos em que vocês vão deslocar da mesma forma? Podem acontecer, mas cada esporte tem a sua forma própria de deslocamento. Então, são os deslocamentos que o defensor faz com a postura e velocidade necessária para que o atacante não realize o que planejou. Então, é uma forma de você dificultar o ataque do seu adversário que está com posse da bola. Então, aqui nós temos uma ilustração da postura defensiva, como que esse atleta vai se posicionar. E aqui uma simulação de movimentos, de deslocamento, como esse atleta aqui está se deslocando com relação ao seu atacante, ao atacante do time adversário. E como também, por exemplo, esse outro defensor pode se deslocar também para poder ajudar o seu companheiro de equipe. Pressão na bola. A pressão na bola é aquele momento do jogo em que o defensor vai fazer uma marcação, uma pressão em cima do atacante para que ele não realize um arremesso ou uma infiltração no garrafão. Então, ou seja, de modo geral, ele obriga o atacante a passar a bola para outro jogador. Então, pressão na bola significa obrigar o atacante a passar a bola. Fazer que ele realize um passe. Porque no basquete você tem um tempo limitado para se deslocar da sua quadra até a execução de uma cesta, até uma finalização. Então isso é uma forma de tentar ganhar tempo em cima do seu adversário, em cima do atacante, ou
tentar com que esse atacante erre, ele cometa um erro durante o passe ou durante uma infiltração. Flutuação. Ela é muito comum em esportes de campo não, de invasão, que é onde que aquele atleta que não está com a posse da bola, ele vai se movimentar, a forma de movimentação que ele vai ter, tanto para marcar um atacante, quanto para fazer uma infiltração, simulando um ataque. No nosso caso aqui é só flutuação da defesa. Então, seja, é aquele atacante que não está com a posse de bola. Então, como eu disse, é aquela movimentação do atleta sem a bola dentro de quadra. Aqui nós temos uma imagem onde que nós podemos ver esses dois fundamentos aqui, pressão na bola e flutuação. Então aqui nós temos uma pressão na bola, que tem esse atleta aqui, que está pressionando esse outro, realizando a pressão nesse atleta para obrigar com que ele faça um passe. E aqui nós temos uma flutuação, que seria esse atacante marcando um outro atacante sem bola. Então nós temos duas situações de jogo nesta imagem. Aqui nós também temos uma outra marcação sem bola, mas esse aqui é o atleta que está mais longe, mais distante, o que está movimentando dentro da imagem. Ele pode marcar tanto esse quanto esse. Ajuda. Então, no basquete nós temos esse fundamento que chama ajuda, que é um auxílio, que é quando o defensor que está sendo pressionado, está pressionando a bola, desculpa, ele não consegue conter o seu atacante. E aí precisa que aquele atleta que estava marcando um outro atacante, que ele realizou a flutuação, ele vá em ajuda daquele companheiro de equipe. Voltando, por exemplo, na ajuda, seria, por exemplo, esse aqui que está marcando, fazendo pressão na bola. Esse atacante, por exemplo, consegue passar por cá. Esse atleta que está aqui, que é em parte flutuação, ele vem para cá para poder ajudar. Isso aqui seria a ajuda. Então, é o defensor que está flutuando que realiza a ajuda. Recuperação. Segundo a página do Celtics, que é onde eu peguei essas informações, coletei, esse aqui é o fundamento mais difícil de se realizar. É a recuperação dentro do jogo. Quando você comete um erro, a defesa ela perde uma bola, dá um passe mal realizado, mal feito, ou tenta fazer uma finta sobre o adversário, sobre o atacante, o adversário, e ele não consegue passar. Então a defesa tem que se reorganizar para poder dificultar ou inibir a ação adversária. Então é a recuperação e reorganização da defesa. Defesa de bloqueio. A defesa de bloqueio é aquele bloqueio que você vai realizar, você vai impedir que o seu adversário avance, você irá bloqueá-lo. Então você vai bloquear uma ação ofensiva de modo que você não faça uma falta, não tenha um contato faltoso. Então, bloquear, realizar um bloqueio sem contato faltoso do atacante no defensor. Rotação ou dobra no pivô. Essa aqui é a forma como o defensor irá marcar o pivô. O pivô é aquele jogador que normalmente é o que mais pontua, ou aquele que vai receber uma bola na frente, no meio ali do garrafão, e vai distribuir essa bola para um companheiro que vai realizar a infiltração.
é aquele atacante que está com a bola. Então você vai impedir esse atacante de realizar um passe dentro do garrafão ou realizar um giro e cesta. Então tem forma de você marcar esse pivô. Rebote. O rebote foi exemplificado no vídeo anterior, que ele é a colocação não apenas de impulsão, mas é aquela bola que você tem que recuperar, aquela bola que não foi convertida. Porque se a defesa recupera esse rebote, é um rebote defensivo. Se o atacante recupera o rebote, rebote ofensivo. Então, no rebote, o defensor deve estar à frente do atacante com relação à cesta, para que ele possa pegar esse rebote. Então aqui nós temos um exemplo de flutuação e ajuda, que por exemplo esse atacante, esse defensor aqui está marcando esse atacante e esse outro jogador flutuou para ajudar. Ele realizou uma ajuda. Aqui nós temos uma marcação de pivô, que por exemplo o defensor que está fazendo a marcação, ele está com o cotovelo, o braço apoiado nas costas do atacante para impedir um giro. Então esse atacante que ele não pode realizar o giro. Se ele realizar, ele pode executar uma cesta ou fazer um passe perigoso dentro desse garrafão. Rebote defensivo, como eu disse, é a bola que foi arremessada à cesta e não teve um ponto convertido e ela é recuperada pela própria defesa. Então, um rebote defensivo. Bloqueio. Então, aqui nós temos um exemplo de bloqueio. Esses dois jogadores defensivos aqui estão bloqueando esse atleta aqui. Então, esse atleta está sendo bloqueado por dois jogadores defensivos. Tipos de defesa. Como na maioria dos esportes de invasão, nós temos defesas individual e defesa por zona. A individual é caracterizada pela marcação de um único adversário. Então, nós temos aqui uma marcação individual, que é o defensor marcando um único adversário. E a marcação por zona, ela é determinada por uma posição na quadra de jogo. Então, ou seja, esse atleta aqui, por exemplo, que está defendendo, ele está marcando esse setor da quadra. Então, um exemplo, podemos traçar uma linha aqui. Então, ou seja, ele está marcando esse adversário, mas ele pode fazer um deslocamento para mudar a marcação dele. Como esse outro aqui também. Por exemplo, esse aqui é o campo de marcação, a zona de marcação desse marcador. Então, nós temos áreas definidas dentro dessa quadra de jogo. Então, quando passar um adversário dentro dessas áreas marcadas, cada atleta sabe onde ele tem que marcar, para onde ele tem que fazer o deslocamento. Aqui são alguns exemplos de marcação por zona, onde nós temos a marcação 2-1-2, onde que nós temos dois atletas nessa parte defensiva, mais avançados, um no meio com relação à cesta e mais dois afastados. Então 2-1-2. A 3-2, mesma coisa. 3 marcadores mais avançados e 2 marcadores recuados. 1-3-1, um marcador avançado, 3 marcadores ao centro e um marcador recuado. Marcação 2-3, também 2 avançados nesse caso, 3 marcadores recuados. Então são alguns exemplos, existem outros exemplos de marcação também. Então
os números aqui, a posição numérica, a distribuição dos números é de acordo com a distribuição dos atletas dentro da quadra de jogo. Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para a confecção deste vídeo. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais no tema, tem as referências bibliográficas que eu vou deixar linkadas na descrição do vídeo. E beijo para vocês tudinho, gente. Falou!